Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite, dependente da hora que você vai nos assistir. Estamos aqui novamente, eu, meu parceiro Fábio Flores, nos estúdios da BHD, para conversar hoje sobre um assunto que eu tenho certeza que você já parou e pensou alguma coisa que a gente vai conversar com ela no sentido preconceituoso, pedagógico, educativo. O Fábio está aqui, ele é professor. Hoje a pauta é de suma importância porque a gente vê, pelo menos eu, que também trabalho no sistema socioeducativo pela área do judiciário, certo preconceito das pessoas com adolescente infrator. Como é que a sociedade olha para o adolescente infrator com um olhar meio de o criminoso? Será que a lei passa a mão na cabeça dele, trata de coitadinho? Mas como é que é a outra ponta? Como é que eles estão, né, a educação, que é uma coisa tão básica na vida desses adolescentes, que às vezes faltava, e eles vão ter acesso à educação a partir de um dado momento que a gente vai conversar aqui. E para isso a gente trouxe Andréa Tosato e Rosilene Lameira, pedagogas do IASES, Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo, que recebe os adolescentes que estão em cumprimento de medida socioeducativa. Sejam bem-vindas, se apresentem, por favor. Pois é, então, eu estou no Instituto desde 2010. Foi algo assim, muito, saiu o processo seletivo, eu já tinha experiência, Fábio, exatamente assim, não tinha experiência de socioeducação, nem sabia o que era. E aí fiz o processo seletivo, ao chegar, eu tinha até um primo que trabalha lá dentro, já trabalhava lá dentro, falou, André, você está vindo para o Instituto? Eu falei, você está doido? Você trabalha com os menores, que na época eram menores, infratores. Eu falei, mas é lá que você vai trabalhar. Eu falei, como assim? Como é que eu vou lidar, né, com esses meninos? O medo, né? Tem o primeiro preconceito, a primeira barreira que você teve que... medo, né? Como é que não? Ele não, quando ele percebeu, eu falei, não, você não vai ter nem contato com os adolescentes, e a gente está lá, né? Tete a tete com o menino nos projetos e assim vai. É uma experiência diferente, muito diferente, né? Porque a gente lida diretamente com eles. Na minha visão, enquanto professora, enquanto pedagoga, enquanto diretora pedagógica, não há muito diferente, sabe, Fábio? São os meninos. Acontece que aqueles meninos, se a gente pensar direitinho, muito dos nossos adolescentes, eu fui muito professora de rede privada, então você vê a diferença, aí você sente a diferença, né? Porque ali no colégio privado, numa FAESA, na FAESinha, o que acontece? O menino, você está lidando com um nível diferente, um público diferente da educação ali, e nós lidamos com um adolescente que chegou dentro da unidade. Quando chega dentro da unidade é porque já perdeu tudo o que ele, as garantias de direito, né? Então vão passando parte, então eu já estou no Instituto. Só uma curiosidade, você quando fez o processo seletivo, ele era um processo seletivo da SEDU e a SEDU te encaminhou para o IASES ou já era um processo diretamente para o IASES? Há uma diferença, Fábio. O processo do IASES é para o pedagogo socioeducativo. E nós temos a mesma profissão, mas nós somos fazeres diferentes. O pedagogo da SEDU, ele está direcionamente ligado à escola, todo o processo escolar. É ele que lida com a questão mesmo dos professores, de fazer conselho de classe, fazer reunião com eles. Nós trabalhamos para o adolescente e o nosso processo lá dentro é exatamente a garantia do menino, porque muitos desses adolescentes, quando chegam ali, têm um vasto caminho de defasagem escolar, estão fora da escola, e as dificuldades cognitivas, de aprendizado é muito grande. Também. E fora isso, né? Tem um desgaste emocional muito grande que a gente trabalha. É um desafio muito grande, nesse sentido é um desafio. Porque quando ele chega ali, ele está sem perspectiva até de vida. O que eu estou, onde que eu estou, que planeta eu pertenço, né? Então, vem naquele sentido da negação, principalmente quando chega na provisória, muitos deles olham, o que eu estou fazendo aqui? Não foi isso. É o estado de negação mesmo. Não era o plano dele estar Não ali, é. Né? E aí o menino se vê em privação de liberdade e para eles... aquele sentido de não dá nada, porque quando o outro convida para a ilicitude, geralmente ele está acompanhado de maiores e geralmente ou ele já está
já estava flertando com a ilicitude, ou ele já era envolvido, ou ele foi pego assim, de surpresa, e aí a preocupação, o outro passa para ele, não dá nada não, você é menor, você é um adolescente, Que é uma lenda, lei. né? Isso aí é algo que hoje a gente vem desconstruindo bastante, porque ficar em privação de liberdade é o que a gente fala com o menino. É um momento que você poderia estar lá na rua com a sua família. Então, dá muito. Então, a socioeducação é um desafio nesse sentido, é desconstruir para o menino essa imagem, essa ideia que ele tem de porque eles são imediatistas, o jovem é imediatista. Então, se ele é imediatista, ele no momento que ele está ali, como é que eu posso perder tanto tempo? E, ao mesmo tempo, desconstruir essa ideia de que eu sou incapaz, eu estou ali porque eu não tenho condição, eu não tenho estudo. Então, é um público que a gente sabe que foi negligenciado. Então, é preciso trabalhar. Eu queria até acrescentar, Andréia. Se apresenta também para a gente. Eu sou a Rosilene Lameira, eu sou carioca. Então, desde 1991 eu vim para cá, e aí surgiu esse concurso público, o primeiro concurso público do IASES. E eu tinha me formado, minha formação em pedagogia foi aqui, pela UFES. Foram alguns momentos na minha vida, e eu falei assim, não, eu vou fazer pela Federal, passei, já estava chegando aí meus 40 anos, né? Eu digo que então tempo é tempo para tudo, né? O tempo não é medido por idade, mas assim pela vontade. E aí surgiu o concurso, eu falei, vou me inscrever no último momento. Então, tudo aconteceu nesse primeiro, inclusive o concurso foi cancelado, tivemos que fazer uma outra prova, e aqui estou eu. E assim, dentro das escolhas de classificação, eu fiquei numa unidade provisória. Então, eu passei por uma unidade provisória. E assim que eu cheguei, uma amiga, colega de trabalho e amiga, Ana Carolina, me levou na quadra. E eu vi todos os adolescentes lá jogando futebol. Aí eu fiquei olhando e falei assim, nossa, o que é isso? Porque eu também não sabia o que era socioeducação. Não sabia do que se tratava. E eu fiquei olhando aquilo tudo assim, eu falei, nossa, que diferente. E aí eu tive a oportunidade de conversar com um adolescente, ele chegou para mim e falou assim, Rose, você tem medo de mim? Eu falei, não, eu não tenho medo de você, porque eu penso que se a partir do momento em que eu tiver medo, eu não faço parte desse local. Né? Você está num local onde você não vai trabalhar, você vai ter medo. E ele olhou para mim e disse assim, eu sei que você não tem, porque a gente conhece as pessoas. Então, eles nos observam o tempo todo, eles sabem quem nós somos, eles sabem a nossa proposta. E aí eu entendi o seguinte, que não podemos ter julgamento. E nós julgamos o tempo todo. Então, assim, existem adolescentes que estão lá por escolha, não tem nada a ver com família, é por índole. Eu gosto da adrenalina, eu gosto de estar enfrentando perigo, né? Novas experiências. Eu penso que uma arma é uma questão de poder, é uma questão de eu estar com várias meninas, né? Status, e tem outros que realmente, né, existe um número muito grande de mães solo. Mães que precisam trabalhar e deixam seus filhos na certeza de que eles vão estar lá. E aí a gente sabe que os convites, eles existem, né? Então, trabalhar no sistema socioeducativo, acho que uma das coisas mais importantes é a gente deixar o julgamento. Porque se a gente for julgar, a gente não trabalha. E a gente deixa para julgar, eles já foram. Porque se eles estão lá, existiu um juiz, né? Existiu toda uma situação deles estar. Então, nós estamos lá para abraçar. E aí a pedagogia vem com essa força do abraço. Por quê? É através da educação, do conhecimento, e a gente sabe que o IASES trabalha nos eixos, né? Esporte, cultura e lazer, e proporcionando oportunidades que ele realmente vai ter uma visão de oportunidades que ele nunca teve. Você fala uma coisa interessante nós estamos lá para abraçá-los pedagogicamente, e na sociedade existe uma histeria muito grande em torno das medidas socioeducativas, que as pessoas acreditam que é uma forma de não responsabilizar o menor, que seria uma forma de passar a mão na cabeça dele e ser uma medida ineficiente. Como que vocês lidam com a crítica dessa parcela da sociedade que acredita que o trabalho de vocês está aliviando uma punição mais rígida para esse menor?
Eu penso que há um desconhecimento, né? Então, assim, a gente leva o conhecimento. E eu gosto muito de falar, eu enfrentei algumas situações assim, com amigos que comentam, né? Não, você trabalha nesse lugar, onde só tem ladrão, só tem bandido. Então, a gente tem que saber também explicar o que é uma medida, dizer qual é a proposta, né? E aí a pergunta sempre, depois Andréia pode ratificar ou não. Sim. Mas adianta? Quantos é que vão seguir e quantos vão ficar? A minha resposta é o seguinte: nós estamos para fazer aquilo de melhor, pedagogicamente, através da educação, através do contexto familiar. E se ele abraçar, ele vai modificar, mas senão nós não podemos fazer. Agora, o importante é a gente ter a consciência tranquila daquilo que nós estamos realizando. Vou pedir então para você voltar nesse ponto. E aí o Vinícius faz esse contraponto que ele vai lançar esse olhar jurídico também. Você falou, é preciso ensinar para as pessoas o que é uma medida socioeducativa e para que ela serve. Então, o que é uma medida socioeducativa e para que ela serve? Uma medida socioeducativa é justamente um adolescente, né, que cometeu algum ato, né, infracional, seja qual o artigo, mas que foi entendido que ele precisa ficar, né, numa internação, ou numa semi-liberdade, ou no semi-aberto, ou cumprir uma PSC, porque vai depender da gravidade do ato. Prestação de serviço à comunidade. Geralmente questão de patrimônio, mas aí o Vinícius vai trazer isso para a gente, né? Uhum. E aí, quando acontece isso, nós vamos lá conversar, entender o contexto. Nós somos pedagogas, mas nós não trabalhamos sozinha. Nós temos um grupo de pessoas com habilidades, é uma equipe. É assistente social, é o psicólogo, assistente jurídico. Porque a gente vai levar uma forma de mudar a consciência no sentido de que eu tenho o entendimento e a compreensão. Então, dentro das áreas da escola, eu volto a estudar, eu vou praticar um esporte, eu vou ter conhecimento da cultura. E nisso nós vamos abraçando eles para sentir, de repente, algo que eles nunca tiveram a oportunidade de usufruir. Então, esse é o tempo, é o momento. Aí é a questão semântica, é a questão de palavras, né? O sentido que a gente dá para a palavra. Você fala assim, eu como operador do direito da área infanto-juvenil, né, que eu trabalho desde 2008 com a justiça infanto-juvenil, eu sempre me vir falar, eu vou falar menor apreendido, ato infracional análogo ao crime e tal, mas quando eu vou conversar com pessoas que não estão dentro... Não tem esse repertório. Não tem conhecimento porque simplesmente não faz parte da vida dela. Fala assim, olha, ato infracional é crime. É o crime. Tá? Então, é o ato infracional análogo ao crime tal, tá? Menor preso. É normal você assim, o menor foi preso. Sim. É o apreendido. Então, é só questão de semântica, porque eles não recebem uma pena, eles recebem uma medida socioeducativa. Aí, dentro das medidas socioeducativas, existem a prestação de serviço à comunidade, que é de meio aberto, liberdade assistida, que é de meio aberto, semi-liberdade, que é de meio fechado, internação, que é de meio fechado, né? Dentre alguns outros ali que você pode botar com medida protetiva. Então, tem uma série de medidas socioeducativas que o adolescente pode receber. Se você for fazer uma analogia com o processo penal, são as penas. Tá? Então, é só uma questão mesmo de semântica, assim, de foi apreendido, foi preso, cometeu crime, cometeu ato infracional. Questão só de jogo de palavras. Mas o quê? Porque as pessoas, de maneira geral, Vinícius, assim, existe um grupo da sociedade muito radicalizado que não tem pretensão de justiça, tem de vingança. Então, para esse indivíduo, quando vê um adolescente ir para uma escola, ao invés de estar numa cela, e jogar bola, como você falou, ao invés de ter a restrição de liberdade, a tristeza, o peso da pena, que acredita que só a dor causaria arrependimento e transformação. Eu imagino que a Rita Camata, quando foi relatora do Estatuto da Criança e do Adolescente, ela pagou o preço político de se tornar inviável politicamente depois de se colocar naquele lugar de relatora. Ela perdeu a vida política dela pelo peso... Passar a mão na cabeça de bandido, como eles dizem. Que as pessoas atribuíram, resumiram o trabalho dela em passar a mão na cabeça de bandido. Eu sempre falo assim... Falava que ela que tinha criado a lei, né? Tudo culpa da Rita Camata, o que acontece? Eu sempre tento explicar da forma mais... a nossa vida se divide em algumas partes, né? A infância, que é de 0 a 11 anos, 12 anos incompleto. Então, você tem 12 anos aí que você vai viver a sua infância, né? A primeira infância, depois complementar. Então, são 12 anos.
é um tempo razoável. A sua adolescência, que vai dos 12 anos, completa aos 18. Então, aí você já diminuiu para 6. Então, são 6 anos só. É pouquíssimo tempo, convenhamos. 6 anos é, né? Entre uma Copa e outra, acabou esse tempo. A partir dos 18, você tem o resto da sua vida, até chegar na terceira idade e tudo mais. Então, fala assim, olha, quem responde por ato infracional? O adolescente, dos 12 aos 18, aos 18 incompleto. Então, você pensa assim, o que ele pode receber? Ele pode receber uma medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, 3 anos. É metade daquele pequeno tempo de 6 anos que ele tem. Ele pode ficar metade da adolescência dele numa unidade de internação. As pessoas falam assim, mas aí, o que vai fazer? Vai estudar? Gente, olha só. Aí, né, todo mundo, a gente julga muito o outro, até que alguém próximo da gente cometa o que o outro cometeu. Aí a gente passa a olhar com outros olhos. Nossa, ele matou, até quando alguém da nossa família, por um acaso, sempre tem isso, né? Ou mata, ou rouba, ou comete alguma coisa, aí você olha com um olhar mais benevolente. Não, mas eu conheço ele. Foi um acaso da vida dele. E as pessoas não conhecem os adolescentes infratores que estão lá. Eu tenho convivência há algum tempo com eles, mesmo que seja em sala de audiência, às vezes, quando estava esperando para uma audiência, conversar, trocar uma ideia, que a gente sempre conversou. E eu lembro uma vez uma menina que chegou para mim, que ela foi levada para a vara da infância, e eles demonstram para a gente, quando eles veem que a gente não tem medo, que a gente chega perto para conversar, eles demonstram o sentimento. Eles demonstram que eles não são os monstros. Uma vez, essa história dessa menina está até no meu livro, que eu conto a história dela, que eu perguntei para ela, qual o seu sonho? A menina começou a chorar. Falou, ninguém nunca me perguntou isso. Então, assim, ela é fruto do meio. Né? O que você falou, às vezes é mãe solo, que sai para trabalhar 6 horas da manhã e volta para casa só à noite, o filho fica entregue a quem? A rua. O que ele vê na rua? Às vezes ele mora em periferia, vê o traficante que ajuda todo mundo, vê o pessoal fazendo coisa... Ele faz aquilo porque ele é levado àquilo. Né? Um menino que chegou apreendido pra gente, falou que ele lucrava por dia mais de R$1.000 no tráfico. E ele repetiu, eu vi ele falando essa frase. Ele falou, olha, um dia eu faço R$1.000. O meu pai é ajudante de pedreiro, trabalha de sol a sol, trabalha para fazer R$700 o mês inteiro. Então, como é que você vai convencer esse menino só falando assim, não é legal, de que ele não deve fazer isso, sendo que um dia ele faz o dinheiro que o pai dele faz mais do que o dinheiro que o pai dele faz em um mês. Então, assim, é muito complexo. Aí vem essa visão rasa de parte da sociedade de falar assim, passou a mão na cabeça de bandido, achando que não vai dar nada não, porque ele é adolescente infrator, entendeu? Que só a dor poderia causar arrependimento e transformação. E, na verdade, a dor ela pode ampliar a revolta e te empurrar mais para baixo ainda. Já que eu sou tratado como bicho, eu vou ser bicho, né? É mais ou menos... Sim, vou devolver. Vou devolver o que vocês estão esperando de mim. Eu vou cumprir o papel. Vocês me deram esse papel... se eu não sou bom em nada, eu vou ser bom em ser ruim. Isso é verdade, Fábio. André, me fala uma coisa. Como que a educação pode transformar esse indivíduo? Então, a gente eu estava até pensando que a socioeducação ela já não é mais aquela medida de justiça. Ela trabalha exatamente como uma ferramenta de oportunidade. Ela está ali exatamente para dar essa oportunidade ao adolescente. Por meio de quê? Por meio dos cursos, por meio da escolarização. Então, Quais cursos eles têm lá dentro? Então, nós temos vários parceiros, né? Hoje nós temos a SECT. Não sei se... Porque eu estou na SUOP, não estou nas unidades hoje, nesse momento. A SECT é o projeto Qualificar, que é do Estado. Qualificar. Né? Nós temos o Senai, que está lá dentro com a gente. Nós temos vários parceiros, como a Gold, que vai trazendo os cursos para a gente. Nós tivemos, além da medida, que também o CRJ também hoje é um grande parceiro. Sim, com as oficinas, com os meninos. Os meninos têm muito trabalho. O que a gente ouve muito, Fábio, que é muito doído, quando você fala assim, mas o menino só pode aprender por meio da dor. Como que faz isso? 3 anos e o menino sai de lá? E aquela pessoa que perdeu a vida? Então, assim, ou muitas das vezes a gente é parado para falar o seguinte, gente, mas vocês fazem tanto. E o que o menino faz? O menino foge, o menino volta. Então, para que adianta vocês estarem ali fazendo tantos projetos? Eu mesma, quando eu iniciei, eu fazia vários projetos, questão de saúde mesmo do adolescente, pelo Estado. Quando eu vi aqueles 2 prédios amarelões, que era precária a situação, os meninos ficavam... a socioeducação, o IASES, ele evoluiu muito. Eu tenho, assim, quando as pessoas chegam e falam sobre ainda o que a gente precisa crescer, eu falo, gente, pois eu vi esse crescimento. Vocês não conheceram o antigo, né? E eu sou
neném, caminhando ali dentro do instituto. Mas a gente sabe que nós temos colegas que têm mais de 30 anos dentro do IAS. E a gente ainda consegue perceber esse avanço. Lógico que nós temos muito que buscar ainda, mas hoje nós temos parceria, os meninos fazem, e a gente vê alguns adolescentes que saem. Nós temos o exemplo do Matheus, né? Que fez direito, que está fazendo direito. Eu acho que você deve até conhecer o Matheus. Maravilhoso menino, que foi nosso adolescente. Com o Dr. Vladson, Com o Dr. né? O Dr. Vladson que é um Vladson. juiz muito entregue à causa. Sim, sim. Então nós temos, e não é porque a gente sabe que... E aí você tem que trabalhar também a frustração. Porque quando você se coloca assim, nossa, eu fiz tanto por esse menino, e o menino fugiu quando foi para uma... Porque nós temos, por exemplo, na Unis, nós temos o nosso parceiro que é a Montanha da Esperança, Cariacica. O menino, quando está na internação, ele trabalha por fase. Então, ele é inicial, onde a gente começa a trabalhar a desaprovação do ato infracional, começa a trabalhar as questões dos eixos com o menino, mas ele vai evoluindo. Né? Com 6 meses o menino avança, ou 6 meses ele é avaliado, né, pelo juiz, mas ele vai avançando as fases. E aí, quando chega um determinado momento, na fase conclusiva, o menino começa a fazer atividade fora, como vai lá na Montanha da Esperança, porque ele vai sozinho e volta sozinho. Aí começa também a fazer as visitas monitoradas, é aquela visita que vai lá na família. Já começa a ir lá na família no final de semana, né, e volta para casa. E aí, quando você tem todo um preparo da equipe técnica para esse menino chegar onde ele chegou, a evolução. De chegar a ponto de poder ir na unidade, porque também é um teste, né, para o menino, né? Imagina, ele está lá na casa, no território dele, como a Rose fala, lá na semi-liberdade, chega muitas vezes quando o Dr. Vladson fala assim, vamos dar uma semi-liberdade. Eu, caramba. Difícil. Porque é a liberdade. Se o menino que é de fato- semi-liberdade? Semi-liberdade, quer explicar, Rose? Que é melhor? Semi-liberdade, o adolescente ele pode entrar de 3 formas. Ele foi apreendido e ele pode ir direto do CIAS, muitas vezes, para lá. Então, ele teve o contato da rua direto para a SEMI. Ele pode passar pela Unip, enquanto ele aguarda, que é a Unip 2 hoje, que nós chamamos, né? Isso. Que é justamente esperar os 45 dias, que é o prazo máximo que tem, para dizer se ele, qual a medida que ele vai cumprir. Unidade de Internação Né? Provisória. Isso. Ou se ele vai ser liberado. Ou de uma internação, que ele passou Mas um na tempo. semi-liberdade, como que é a dinâmica? Então, aí podem chegar dessas 3 formas, né? Quando ele chega, ele vai ficar em observação durante 7 dias, sem sair de lá. Justamente para ter o contato com a casa, com as outras pessoas que lá estão, sejam adolescentes ou profissionais, para que a equipe conheça ele um pouco melhor, tenha as relações com a família, né? Conhecer e ter a primeira visita dele na casa. Depois daí, ele já está inserido em todas as atividades. Matriculado, se tiver atividade de futebol, esporte, academia, quando ele já tem um atestado dizendo que ele pode fazer, ele faz parte da academia popular, pode ir à praia, se tem algum curso que é diferente da internação, que o curso é realizado lá dentro, aqui é o curso como qualquer outro espaço e as ofertas, e eles escolhem os cursos para ir. Então, eles estão em contato direto com todas as pessoas. E talvez seja isso. Eu estou na rua, eu estou realmente, às vezes, no movimento de tráfico. Como é que eu saio dali, ou sou um usuário, e fico 7 dias? Quando eu saio, às vezes eu não dou conta de voltar. Já sente liberdade, A gente né? conversa muito, fala assim, Rose, eu vou tentar, não dou de certeza. Esse é o maior desafio. Quando vem da internação, ele já ficou um bom tempo, ele já adquiriu o trabalho que a equipe fez, foi intenso ali, mas ele agora está, ele responsável por ele, é diferente. Para ficar claro, assim, na internação, né, internação, presídio, né? Tá A fechado. unidade de internação, tá fechado. É. Semi-liberdade, apesar de ser uma medida de meio fechado, é uma casa, não é o presídio, não Sim. é na unidade de internação que ele fica na casa. E é diferente quando o adolescente sai da unidade provisória que recebe a semi-liberdade, para ele, como ela disse, é uma premiação. Porque, poxa, foi uma medida mais branda. É no sentido de que ali não é um regime fechado, não é aquela coisa de eu ficar,
na unidade, para ele, isso mexe muito com o emocional do menino. Né? Poxa, eu estava na expectativa de... É uma questão de expectativa. Agora, você imagina um adolescente que já cumpriu ali de 3 meses e está, às vezes, 2 anos cumprindo a medida, seguindo rigorosamente, e até, impressionante que até a gente cria expectativa, né? Porque você vê que o adolescente, olha, tá, mas quando você fala assim, você ainda vai ficar na audiência com o Dr. Vlad, porque a gente participa também das audiências, então quando o Dr. Vlad ou a doutora Renata, ela fala, não, vamos fazer o seguinte, para a gente não deixar ele mais por 6 meses, vamos encaminhá-lo para a semi-liberdade. Aquilo na hora até a gente fica meio assim, oh meu Deus. Esse aí, porque alguns meninos a gente fala, ainda não está preparado. Eu acho que ainda tem que cumprir um pouquinho, ainda precisa seguir mais os... Porque são meninos que às vezes você vai numa fase, aí volta com os conteúdos da fase, tem que repetir, porque às vezes não fica muito fixo para o menino. Então, então, aquele menino, quando chega ao ponto de ter uma semi-liberdade, você fala assim, nossa, não está muito bem preparado e não vai aguentar. Quando ele está na internação, como que é a rotina? A rotina dos adolescentes é assim, logo cedo eles levantam. Logo cedo é que horas? Eu acredito que sejam às 6h30, eles já estão tomando o café da manhã. Vai lá acordar? Sim, os agentes socioeducativos lidam diretamente com eles, Aí né? vai lá e dá voz de comando para eles ir tomar banho. Eles tomam banho para se preparar às 7 horas para ir para o colégio. E o café? É no colégio ou no espaço lá embaixo, onde antes deles saírem para Mas não é dentro, assim, da cela, não, né? É cela que eles ficam? O alojamento. O alojamento. O alojamento. Então ele tem um refeitório, vai todo mundo para o refeitório, e do refeitório vai para a escola. Eles têm um espaço de convivência, onde ali eles fazem as refeições deles. Aí eles descem, tem um momento deles de acolhimento pela parte da manhã, onde tem um projeto que lá dentro que os agentes fazem pela manhã oração, botam os meninos para comentar como eu estou, fala um pouquinho sobre os sentimentos que eles estão sentindo, e depois do café da manhã e esse momento com os agentes, eles vão para a escola. Depois da escola... Da escola fica até que horas? Então, o colégio hoje... Vai até o almoço, assim, mais ou menos? Não, vai até o almoço. O ensino médio, por exemplo, se eu não me engano, vai até 12h40. Isso mesmo. A parte da internação, como eu não estou hoje na internação, eu não tenho a precisão de horário. Mas mais ou menos. Ele vai, então, ele acordou, a parte da tomou manhã, café, matutino. vai para a escola, só de manhã. fica até a hora do almoço, mais ou menos. Almoça. O que acontece depois do almoço? Então, a parte da tarde, os meninos têm os cursos e oficinas. Os cursos são ofertados... Os cursos são obrigatórios? Ou se quem quiser ficar deitado no alojamento pode? É meio complicado, porque os meninos, eles mesmo querem os cursos. Nunca é muito difícil um adolescente negar o curso. Às vezes, eles são muito mais ríspidos na questão da escola. Porque logo de imediato eles falam o quê? Eu não estudava lá na rua, por que eu tenho que estudar aqui? Aí você tem que explicar que aqui é um estabelecimento do Estado. Então, aqui dentro está cumprindo medida, você tem que cumprir isso aí, é uma obrigação. Então, isso tudo, principalmente quando ele está naquela fase inicial, que é o da negação, não quero, não gosto, né? Mas o menino é inserido aos cursos, é inserido nas oficinas. Então, na parte da tarde, geralmente, é direcionada aos cursos e às oficinas. Então, os cursos, por exemplo, a SECT, geralmente, é de terça em diante, terça, quarta, quinta e sexta. E aí os meninos têm, o dia que ele tem 2 dias de cursos, terça e quinta, nos outros 2 dias ele participa de oficinas, né? Então, naquelas oficinas geralmente temáticas, tem os atendimentos com a equipe técnica, que são muito cursos profissionalizantes também, né? Profissionalizantes. Quando eu fui, são cursos de 40 horas, barbearia, isso né? aí. Já sai de lá com uma profissão. Muito. Tem menino que sai de lá, gente, com currículo, assim, fenomenal, porque de 6, 7 cursos pelo período que ele está. E fora que na fase da conclusiva, onde eles vão para a Montanha da Esperança, o curso ainda melhora ainda mais. Porque o curso da Montanha da Esperança é curso de 120 horas. Já é pintura automotiva, mecânica. Então, são cursos com a carga horária muito maior. E, assim, a oportunidade de emprego ainda maior. E ainda, eles são cotados. No momento que eles estão ali no curso, os professores, os donos das empresas costumam visitar.
e fala, eu quero esse menino. Montanha da Esperança é uma instituição de acolhimento de Cariacica. Isso, exatamente. Então, é um dos parceiros nosso ali. Inclusive, aquele espaço da Montanha da Esperança é um espaço que os meninos também frequentam para esporte. Sim. Joga futebol, nas férias frequenta a natação, faz a piscininha lá. Então, é muito bacana. Ele vai ali até as 18, fazendo os cursos. Até 5 5 e pouco, Depois, terminou o curso. Então, a gente ainda não tem esse... Meu sonho, que deixa o registro. Sim. O meu sonho mesmo era... Porque a equipe técnica, ela tem muita dificuldade para o atendimento do menino. Porque a jornada do garoto, ela é extensa. O menino não para. O IASES mudou, lembra que eu falei? Antigamente, o sentido era quanto mais tranca, melhor. E hoje a visão é outra. Uhum. Porque qual Até é o papel ligado à pasta da de direitos humanos hoje em educação? dia, né? Antes era pasta de Secretaria de Justiça, hoje é pasta de direitos humanos. Então você já dá uma muda, outra muda. visão. O olhar já diferencia. E aí esse é um dos desafios nossos, né? Mudar também o nosso sentido. Eu digo enquanto profissional, enquanto pedagogo, enquanto agente socioeducativo, nós também precisamos mudar, porque nós ainda temos pessoas que falam assim, esse menino, por que você vai tirar esse menino? Não vai fazer isso agora. Assim como lá na rua a gente vê assim, caramba, André, você está fazendo oficina disso para os meninos? Né? Então, assim, não percebe que menino lá na tranca, ele não avança, ele não evolui, ele não vê sentido na socioeducativa. Qual é a rotina? Sim, o sonho de consumo não tem rotina depois das 18. Na verdade, o sonho de consumo é aí, que tipo, esse tomar menino... banho Exato. e ir pro alojamento. Jantar e ir pro alojamento, talvez. Eu não sei como que funciona isso na Semi-Liberdade. Na Semi-Liberdade é um contexto diferente. Diferente, mas ali é. Porque, inclusive, na Semi-Liberdade, como os adolescentes, na maioria, que existem 2 Semi-Liberdades, né? Uma na Serra e outra em Vila Velha. A Serra, ela atende os adolescentes até 16 anos, né, 9 meses. E aí nós somos adolescentes já com a idade, né, para 17. Então, a maioria com defasagem escolar, eles estão na modalidade EJA. Então, eles estudam à noite. À noite, o horário é a partir das 19 horas. E eles saem às 22 horas da escola. Então, eles têm uma rotina noturna. E o horário da manhã e da tarde... E você diz que eles saem da escola para ir para o alojamento ou vão para as casas deles? Não, eles ficam durante a semana, o tempo todo na Semi-Liberdade. Final de semana, quando eles já estão no período de fazer a sua experiência sócio-familiar, é que eles vão para casa. Sim. Conforme a Andréa falou, a gente também trabalha com as fases. O tempo das fases é menor do que uma internação, mas também existe uma fase. Mas um adolescente que ele já conquistou, nós dizemos conquistou, porque ele precisa trabalhar, estar dentro das regras, né, e dos limites, e de tudo aquilo que tem a estrutura, né, dentro do espaço da Semi-Liberdade. Conquistou 4 semanas, ele já pode ir para casa, passar o dia com a sua família, e retorna e dorme na Semi-Liberdade. Ele avançou de fase, foi para uma fase intermediária. Aí, nessa fase intermediária, ele dorme em casa e retorna no dia seguinte. Então, ele já vai passar a noite com a família. Ele avançou, foi para a fase conclusiva, aí ele já passa 2 noites com a família, os finais de semana. Enquanto ele não conquistar essas fases, ou até essas 4 semanas, que é o tempo em que nós temos para fazer todas as inserções necessárias, né, entre elas a escola, como eu falei na parte de educação, mas também para que a equipe possa visitar a residência, saber se é seguro, se não tem risco, algumas questões que dentro da internação não tem a necessidade, a preocupação, mas nós temos com relação a guerras locais, tráfico, onde circula. Então, nós temos que fazer todo um mapeamento para saber, inclusive, se ele pode estar ali naquele ambiente, né? Porque eu tenho vamos supor, aqui em Vila Velha, eu tenho um problema próximo ali, eu não vou matricular ele naquela escola, eu vou matricular numa outra escola. Se acontecer de ser de algum risco, aí a gente tem que fazer ali um acordo, um mapeamento também de ir para um outro espaço, que aí vai para a Semi-Serra. Muitas vezes adolescentes de lá vieram para cá e daqui para lá, independente da idade, porque a gente prima pelo quê? Pela vida e segurança do adolescente. Então, a gente vai fazendo esses manejos. Então, é muito importante esse contexto de ir lá e ver a família, ver o espaço, ver para onde ele vai retornar. A experiência dele é lá, então ele tem que ser um lugar seguro.
Mas, André, você não falou do seu sonho ainda. É chegar nesse ponto. Porque a gente fala o seguinte, a gente vê o aperto que a gente tem para trabalhar com o adolescente enquanto equipe técnica. Porque a gente precisa trabalhar os eixos, as temáticas, os temas da própria socioeducação, né? Então, o que acontece? Às vezes você está ali, o menino tem uma rotina extensa, e às vezes você está lá na sua sala e você tem que esperar, e mesmo tendo o atendimento, está na jornada pedagógica, a equipe técnica atender. Às vezes o atendimento é às 13h30, o menino chega bem depois que o menino estava em outra atividade. Então, você fala assim, por quê? Se nós temos a parte da tarde, mas por que não estender a escola? Ah, mas é porque fica muito escura, quadra, não sei o quê. Então a gente precisa evoluir. Nesse sentido, ainda tem que evoluir. E o local para chegar também, às vezes, é muito contramão. Porque você precisa... Na verdade, a gente precisa... Enquanto técnico, você também tem que ter um olhar da segurança. Mas é um desejo pedagógico, porque a gente percebe que teria muito mais coisa, mais fazeres para os meninos e muito mais a equipe técnica fazer com o adolescente. Mas, assim, é algo que eu acredito que isso vai acontecer, a gente sabe muito bem, mas, assim... Ter outro concurso público, aí você tem mais numerário também, então eu acho que a visão é essa, né, de sempre melhorar e crescer, né, André? Na verdade, a gente precisa trazendo mais oportunidade para o menino e o adolescente ali. Então, digamos assim, quando eu iniciei no IASES, eu trouxe muito curso, eu até desenvolvi um trabalho de sabonetes para eles, porque a questão era muito precária nesse ambiente mais sujo, porque era o amarelão, tanto que foi destruído aquilo, né? Ah, não, quem conheceu a socioeducação antiga, eu conheci em A, 2008. B, era um negócio bem, assim... Então, quando você vê esse avanço no IASES, é muito bacana, mas, assim, eu ainda prezo muito pelo, assim, eu acho que falta mais o contato nosso, porque às vezes você fala assim, gente, vai chegar a jornada de férias, e agora? Porque multiplica as ações com os meninos, Sim. porque isso é importante, mas é importante também ficar mais próximo do adolescente, né? Como que é a saúde mental do professor? Porque os professores que estão dentro da rede, da SEDU, das outras professoras, das outras redes de educação, a gente vê um nível de afastamento por doenças mentais e socioemocionais muito intenso. Já houve um tempo que a principal causa que afastava o professor de sala de aula era problema nas cordas vocais, depois foi LER, lesão por esforço repetitivo. Hoje é a questão da saúde, do adoecimento emocional, está tirando esse professor da sala de aula. Esse ambiente onde você está trabalhando a ressocialização com pessoas com histórias de vidas tão desafiadoras, tão intensas, com demandas tão urgentes, o professor, ele consegue lidar bem com esse desafio ou é um elemento também que promove o adoecimento? Olha, eu percebo ali dentro das unidades, porque a gente tem muito contato com o professor. E o que acontece? Alguns professores, eles até transmitem o medo, sabe? Eles não ficam tão soltos. E às vezes, André, você fala com eles, o professor aqui dentro, a voz é de vocês. A voz é de vocês. Os agentes socioeducativos, eles só podem entrar se vocês permitirem, no sentido de entrar para dar um comando, para falar. Porque isso aí, quem tem que falar é o professor. Olha, você vê que tem professor que às vezes o menino está bagunçando mesmo e não tem coragem de abrir a boca para falar. Que é o medo, né? É o medo. Eles têm esse medo. Então, assim, outros não. Outros, quantas vezes, ai, Andréa, que bom que você chegou. Você sabe que fulaninho está fazendo isso. Ah, qual é, professora? Como é que a senhora fala isso na frente da minha técnica, não sei o quê? Esses dominam a sala de aula e muitas das vezes não tem ação dos agentes socioeducativos. Mas aqueles que são mais, que demonstra mesmo, você o tempo inteiro você tem que estar falando, ei, que é isso aí? Presta atenção na aula, porque o professor, ele fica. E às vezes, porque, gente, não é fácil lidar também com o adolescente. Nós temos adolescentes com vários problemas. De qualquer situação. Comentar, adolescente é adolescente, porque o público que eu trabalho, que é na Semi-Liberdade, tem alunos em medida e alunos
dali da região. Uhum. E são adolescentes. Né? Embora eles falem... Adolescente em casa já não é fácil, né? Meu Deus do céu, é difícil, né? E uma oscilação de humor, uma oscilação, uma coisa... Então, porque... E é bem típico do acautelamento, né? O menino tá acautelado, fica ali, vai mexendo, né? Mas tem adolescentes que têm alguns problemas, alguns de cunho sexual, né? Vê a professora, já não consegue se conter. As nossas turmas são muito misturadas. As meninas da UFI frequentam. Então, isso ali mexe com os adolescentes. Então, logo no início, a gente tem que fazer, a equipe técnica faz todo um trabalho. Porque lá na rua você não lida com as meninas, por que aqui dentro vocês têm que ficar desse jeito, né? A questão também, a escola, a gente tem que estar muito preocupado, porque os adolescentes, eles estão misturados. E como a Rosilene deixou bem claro, até quando você vai fazer o mapa da sala de aula, você tem que ter esse cuidado. E mesmo a gente, sentando com a equipe de segurança, é o professor que vai sentir. O professor, muito daquele, até mesmo aquele mais tímido, ele consegue perceber o olhar e vai lá no pé do ouvido do agente. E quando ele não fala, aí a coisa pode ter, né? Porque o professor ele é o primeiro que percebe. Então, assim, se ele não fala, a tendência é ficar uma situação meio complicada na sala de aula. Deixa eu contar uma história. Eu tive uma unidade que você trabalhou. Foi qual unidade? Eu acho que foi na... Fábio, eu acho que foi na Unip 2. Na Unip 2, O que aconteceu? Eu, quando lancei meu livro, Deixa para Trás que Não Te Leva para Frente, eu tive uma felicidade muito grande que o livro, assim, desde a noite do lançamento, assim, começou a vender muito, sabe, e tal. E eu queria retribuir à sociedade, assim, a alegria que eu estava vivendo em ter lançado aquele livro. E aí eu apresentei um desafio nas minhas redes sociais, falei bem assim, gente, eu quero apresentar esse livro em algum espaço de restrição de liberdade. E aí, naquilo que eu coloquei lá, aí surgiram da Unip. Falaram, pô, vai lá, Fábio. Eu falei, então me apresenta quais são os caminhos que eu vou fazer essa ponte. Aí consegui agendar. Eu perguntei quantas pessoas poderiam assistir. Foram quantos, mais ou menos? Foram uns 40? Eu acho que a gente chegou a colocar praticamente a unidade. 40? Você acha porque que ela tinha? geralmente é 60, então quando a gente fala quase a unidade, porque já deu de 40 aí. Aí eles me falaram, 40. Aí eu falei bem assim com o pessoal, olha só que bacana. Eu virei e falei o seguinte, gente, quem aqui aceita adotar um interno no seguinte sentido? O livro que você comprar, eu vou entregar para eles. E aí um monte de gente falou, Fábio, pode botar 3 livros na minha conta, bota 10, ou não sei o quê. E aí conseguimos os 40 livros, compraram os 40 livros. E eu fiz a palestra lá e depois fui autografar o livro para eles. Aí fui autografando o livro para eles. No final, assim, durante esse momento de autógrafo, um interno, um menino, virou e falou assim, você é lá daquele programa, né? Aí eu falei, sei, qual programa? Ele falou bem assim, o Bom de Papo. Aí eu falei, sim, né? Era um programa que tinha na TV Tribuna, eu sou do Bom de Papo. Aí eu falei, você gostava do programa? Ele falou, não. Aquela história, né? Atrasava a hora do Chaves. Eu queria ver o Chaves, e aí entrava o programa de vocês. Mas um programa legal, sabe? Aí ele falou bem assim, vou te contar uma coisa. Você um dia vai me entrevistar lá. Aí eu falei, é mesmo? Vou te entrevistar lá? Ele falou bem assim, por quê? Aí ele falou bem assim, eu quero contar a história da minha vida. Bacana. E vai ser uma história bonita. Pô, naquele dia, de tudo que eu tinha vivido lá, eram uma experiências muito intensas. Mas um menino acreditar que ele teria uma história digna de ser contada foi um negócio assim tão de ressocialização mesmo, cara. Ele falou, eu tô num caminho que um dia eu vou poder contar a minha história com orgulho. Aí, na hora que ele me falou isso, eu falei, cara, você vai mesmo. E vou te dizer mais. Aqui no final do livro tem meu telefone, tem meu e-mail, tem os meus contatos. Grava isso aí, que se eu não estiver na televisão, quando você quiser contar a sua história, eu vou conhecer pessoas que vão te permitir contar a sua história. E deixei bem afixado para ele. Você vai contar a sua história. E eu saí, tipo assim, eu ganhei o dia em ver que um daqueles 40 tinha certeza que a história dele poderia ser contada diferente. Que o passado não o definia. É isso aí. Que o passado não o definia. Foi o que eu ganhei, sabe? Foi a minha melhor lembrança daquele dia, foi isso. Fábio, se falar de lembrança, de momento, assim, de
do que eu já vivi, que me marcou muito na socioeducação, eu vou lhe dizer exatamente nesse momento do amarelão. Eu me lembro que quando eu cheguei, uma pedagoga colega minha, né, nossa colega Deseli, Lúcia André, eu ia naquele amarelão, a gente ficava, tanto que na época, se a gente não podia nem usar os cabelos muito soltos, que os meninos puxavam o rabo de cavalo, aquela coisa, você tinha que ter um certo cuidado. Então, o que acontece? Quando eu cheguei lá, eu comecei a conversar com os meninos e eu percebi que tinha sério, aquele menino me marcou. Ele ficava prostrado assim no chão, ele rosnava igual um bicho, parecia. E aí, essa colega pedagoga, ela é evangélica, tá falando, André, pelo amor de Deus, não dê assunto a esse menino. Esse menino é o verdadeiro, ele rosna como se fosse um bicho. E aí eu comecei, Fábio, conversava com os meninos, mas provocava, não sei o que, não sei o que lá. Menina, aquilo já você se arrepiava. E aquilo foi indo. Todo dia eu ia, conversava com os meninos ali, pela grade mesmo, mas sempre direcionava uma fala para ele. Um belo dia eu falei, vem cá, eu nunca te atendi. Menino, parecia que era um bicho. E aí foi gerando. Eu começava, todo dia provocava. Um belo dia eu falei, vou marcar um atendimento com você. Você vem no meu atendimento? Quando eu cheguei lá, a colega disse, meu Deus do céu. Agentes, olha, André, vai atender o menino. Trouxeram o garoto nunca. Tinha 2 anos que ele estava ali e nem atendimento ele queria. Ele se recusava nos atendimentos. Porque realmente ele era uma coisa difícil. Quando eu fui, o primeiro atendimento, levaram ele até mim. Ele não me olhava, a cabeça dele virava, parecia que ele estava uma coisa de doido. Bom, foi indo, um belo dia eu consegui tirar uma coisa dele. Porque eu fiquei sabendo que a mulher dele, né, já estava em estado... não sei o que é, tinha uma filhinha. E aí, quando falou, a criança tinha o quê? 2 anos. Falei, menino, você tem uma filha. O que você está fazendo aqui? Você tem 2 anos aqui, por que você ainda nos permitiu a evoluir na medida? Olha, você tem uma criança lá fora, menino. Aquilo, quando eu percebi, ele estava chorando. E aí eu percebi que era ali a minha entrada. Eu falei, eita, ninguém nunca conseguiu ouvi-lo. Ninguém nunca jogou, e aí eu consegui, naquele momento, atingir o adolescente. Eu juro para vocês, um menino que nunca tinha saído, um belo dia antes no mesmo dia houve não foi uma rebelião, mas foi um movimento dentro da unidade, e eu tinha promovido uma cesta cultural, eles estavam todos cantando, eu tinha levado karaokê, os meninos cantando. Esse rapaz que ficava ali como um bicho, já estava no meio de todos cantando. Quando ele foi embora, ele me abraçou e falou, você nunca mais vai ouvir falar meu nome, não porque eu morri, porque eu larguei. Ele saiu dali, teve que cumprir uma parte no sistema prisional para depois ser liberado. E ele chorou e falou, nunca mais, Andréa, foi você que me tirou desse buraco. Então, isso ali me marcou. O medo, às vezes o medo te impede de você olhar, ouvir, escutar. E vem também o preconceito. O medo desumaniza o outro. E quando você demonstra o medo, como é que ele vai receber? Se ela tem medo de mim é porque eu sou o quê? Né? E olha como que ele percebia que eu estava indo lá, mas o meu objetivo não era falar com os meninos, porque os meninos todo dia estavam lá com a gente. O meu objetivo era aquele garoto que estava ali doido. Como que o menino tá doido? Eu vou atender aquele menino? Aquele menino é um monstro, não sei. Era quase que assim, o menino, ele realmente, então ele causava medo. Eu já contei isso aqui em outra oportunidade. Tinha um rapazinho que, eu não vou lembrar o ano, mas ele tinha por volta de 8, 9 anos e foi publicado nos grandes jornais aqui do Espírito Santo. Uma vez ele quebrou um dedo de um policial na orla da praia e saiu uma foto embaçada a cara e com uma manchete, um garrafal assim, quero ser matador de polícia. E com 8 anos, ele não podia ser apreendido. É uma criança. Ele foi levado para a vara da infância, quem estava lá, eu estava lá. Então levamos para a brinquedoteca e eu fiquei uma hora e meia tentando conversar com aquele menino a tarde toda e nada. Realmente parecia um bicho, como você falou, só parado assim olhando de cara feia para mim, né? Tentando me meter medo, tentando me intimidar. E a gente liga para a mãe e nada. E liga para a avó e a avó atendeu. Não podia ir buscar, porque estava trabalhando. Então, olha, eu estou trabalhando.
E a mãe já tinha falecido, então era a avó que criava. Então, vó, então você vem buscar depois do seu trabalho, a gente fica aqui esperando pra você vir buscar o rapazinho aqui. Tá bom, né? Então, voltei pra brinquedoteca pra tentar de novo conversar. E tô ali de novo tentando conversar e nada, uma criança de 8 anos. Até que na hora que eu tava pra desistir, eu falei assim, pô, vou subir pro meu gabinete, deixa eu fazer o que eu tenho que fazer, não dá pra não, ele não quer conversar. E por estalo eu falei assim, você gosta de desenho animado? Eu gosto do Pica-Pau, gosto do Popeye, gosto do Tom e Jerry. Aí ele levantou a cabeça, olhou pra mim e falou assim, eu gosto do Tom e Jerry não. Eu gosto desse aqui, eu gosto daquele ali. Aí eu comecei a conversar com ele sobre desenho animado. Porque no começo eu tava tentando descobrir quem ele era, por que ele fez aquilo, por que ele não fez, até eu pegar a porta de entrada dele. Qual era? Era uma criança. Acessar. Era uma criança que foi noticiado nos jornais do Espírito Santo como eu quero ser o matador de policial. 8 anos, sabe? Então assim, esse olhar de quando você vai com medo, eles sabem que você tá com medo. Ele sabe que ele vai olhar e falar assim, que essa pessoa tá com medo de mim, por que ela tá com medo de mim? E se ele quiser usar aquilo, já que ela tá com medo, eu vou rosnar pra ela. Então, quando você rosna, aí você se encolhe mais ainda. Onde é que tá aquela autoridade do professor? Que tem que ter aquela autoridade. Faz bagunça aí, não vou falar nada não. Eu tô com medo. Eu Com a penso gente, que é com isso. 8 anos, a gente deseja ser coisas que a gente se arrepende, né? Eu, com 8 anos, sonhava em ser motorista de ônibus. Também tive tempo de arrepender. Eu acho importante que todos vocês 3 aqui trouxeram isso. Como acessar? Cada um é acessado de uma forma. E aí, quando eles não querem ser acessados, eles usam todos os argumentos para que o medo afaste. Então, numa semi-liberdade, quando você vai para a escola da rede, eles falam coisas para além do que eles fizeram para estarem na medida socioeducativa, mas é para justamente mostrar algo, né? E é isso, cada um vai ter um olhar e vai acessar de uma forma. E o trabalho que é feito lá dentro é isso, da oportunidade das várias formas, não seja pelo desenho do seu livro, né? Ela trouxe da questão do medo, não, eu lançou um desafio, né? A Andréa foi desafiada, né? Eu quero fazer algo, e aí depende muito daquilo que eu quero, que eu projeto para fazer lá dentro, né? E qual foi a história que mais te tocou nesse tempo todo? Então, dedicado a tantas são várias vidas. Histórias, né? Mas assim, eu trouxe esse livro, que é uma que me tocou muito, porque foi logo que eu comecei a trabalhar na Semi-Liberdade. Eu entrei em 2011, mas em 2018 que eu fui para a Semi. E um adolescente também vivendo dessa questão, a gente vê pelo asseio, pela forma como é a vida que tem, como leva a sua vida. E ele gostava de futebol. Então ele jogava futebol ali, era a forma de desestressar, né? O esporte, ele traz essa coisa positiva. Sim. E ele se machucou. Ele não podia mais jogar futebol. E aí ele não queria mais participar de nada, e era avaliado, e eu não vou. Aí um dia ele estava sentado fazendo um desenho. Aí eu comecei a puxar o assunto com ele do desenho. Você gosta de desenhar? Você quer então que eu te dê um bloco de desenhos? E aí ele começou a desenvolver os desenhos. Com isso que ele começou a desenvolver os desenhos, ele começou a desenhar na escola também. E aí houve esse concurso entre versos e rimas. E a professora dele, que era professora de séries iniciais, falou que ele queria participar. E ele com dificuldade na escrita. E eles iriam ajudar. E foi interessante porque, assim, geralmente, enquanto pedagogo da Semi-Liberdade, nós não temos o pedagogo da SEDU que fica na internação. Então, o pedagogo ele faz todas as pontes, dentro de buscar a documentação, de matricular. Então, assim, eu conheço desde a secretaria aos coordenadores, pedagogos e diretores. Principalmente se alguém aprontar alguma coisinha, a gente tem as reuniões. Então, assim, sempre a gente né, vai lá, né, à noite, né, para poder auxiliar. Aí, nisso, ela chega para mim, né, nessas minhas visitas semanais, e fala assim, então, Rose, ele escreveu aqui, mas eu estou achando que ele está plagiando, isso aqui não é dele. Aí fomos investigar e aí ele conta a história. E a bibliotecária ajudava ele nas frases para ele produzir. Com isso, foi o que eu disse, assim, ele mudou, ele avançou, ele foi aprovado, porque ele foi reconhecido
E aí foi o despertar da habilidade. Eu digo assim, são os talentos que cada um de nós tem, que eles têm também. Então, onde a gente vai tocar? Onde é que a gente vai puxar o fiozinho da meada? E eu, assim, eu digo que eu fiquei muito feliz. E eu incentivava E ele está no livro? Ele tá, o verso dele tá aqui. Mostra pra gente o verso dele. Mostro. Agora eu vou pegar o meu auxiliar de apoio, gente. Necessário. Né? Inclusive, ele fez a dedicatória, né? Eu vou até... Bom, se bem que está aqui no livro, tem o nome dele, né? Ele já tinha passado de ano, né? Estava na 3ª série. Sombras e marcas pelo chão. Posso ler? Claro. Por favor. Eu só sei de onde venho e sinto arrastado meu rastro em busca de aventuras. É esperança e procura do que eu lembro e esqueço, do que perdi no começo da estrada por onde andei. Eu só sei de onde venho. Venho do azul de meus sonhos. Para onde vou, não sei. Quando o amor termina, vem depois a angústia, o silêncio e a solidão, sombras que assombram, marcas pelo chão. Um cigarro com marca de batom, as contas de um colar azul, como machucam, como dói na gente. As cores da saudade em qualquer tom. É a dor incomum que vem depois, à procura de um ser, à espera de ser dois. Então, ele que fez a autoria dele. Caramba. Muito massa, muito bom. E aí, é a escola, né, João de Medeiros Calmon, que foi a primeira que eu tive contato. Os adolescentes continuam estudando os do ensino fundamental lá. E ele foi orientada pela Luzinete Bispo Pimenta, que foi a professora dele na época. E ele ter ido lá, realmente receber o troféu, receber a medalha, receber o livro, né? E eu receber aqui a dedicatória dele, minha outra colega também, que nós duas fomos lá para receber a dedicatória, foi muito lindo. E o que eu pude conhecer foi para além da saída dele, porque depois eu tive uma oportunidade de fazer uma especialização que falava sobre desigualdade, educação, desigualdade e pobreza, e eu perguntei se ele poderia ser a pessoa que fosse me auxiliar. Então, com todos os termos, então eu fui até Guarapari, eu conheci o espaço que ele vivia e tudo. E aí eu penso que é isso. A gente sai muito da nossa zona de conforto e realmente conhecer o outro, né? E assim, eu fui super bem recebida. Eu tenho certeza, assim, que ele também estava nos protegendo, porque nos espaços existiam ainda outras pessoas que não era mais da vivência dele, né, de envolvimento, e ele tinha essa preocupação, sabe? Sim. Foi muito maravilhoso, com cadeira, com tudo, e mesmo você vendo que aquele ambiente era um ambiente, assim, inóspito, mas era um ambiente que ele vivia, e foi da onde ele veio, e é por isso da dificuldade que ele tinha. Parabéns por ter transformado uma vida, tocado esse indivíduo para ser exemplo para tantas outras vidas também. E, infelizmente, a gente chega no final desse papo. Eu quero agradecer a partilha que vocês trazem. Elas são, sem dúvida, uma semente de transformação para quem ainda tem uma mentalidade preconceituosa, uma mentalidade belicosa de acreditar que tudo vai ser no conflito, na violência, na dor, nas restrições, e que ser humano não tem transformação, que um menino aos 8 anos de idade já está condenado para sempre a ser o que o verbo o colocou um dia, sabe? Então, é uma oportunidade rica de levar esse assunto. Quem assistiu até esse momento, concordando ou discordando, porque o ódio também engaja, a pessoa assiste até o final para odiar e para discordar. Você chegou nesse momento, se permita pensar. Olha só os exemplos de transformação que a gente pôde apresentar aqui, né, Vinícius? Então, parabéns por ter apresentado essas duas profissionais ao YouTube, à audiência do Freudcast. Queria agradecer a presença de vocês duas. Pedir que as pessoas olhem com um olhar mais humano para situações que fogem da nossa vivência. Porque um dia pode ser alguém próximo da gente. E geralmente a gente deixa para olhar com um olhar mais empático quando é com alguém que a gente conhece. Porque por a gente conhecer, a gente não julga o ato da pessoa, a gente julga a pessoa em si, no inteiro, porque a gente conhece a história dela, então a gente fala, não, uma pessoa tão boa fez isso, aconteceu alguma coisa. Diferente quando a gente não tem um contato, que a gente fala assim, o quê? Roubou? O quê? Isso. Traficou? Ah, não vale nada não, né? Então eu queria pedir para as pessoas olharem com esse olhar. E queria também pedir o que eu sempre peço,
curta, compartilha, passa para frente, segue nosso canal do YouTube, segue nosso Instagram. Quanto mais você passar, mais vai chegar para que a gente consiga trazer um pouco desse olhar menos preconceituoso Sim. e até para valorizar mais os profissionais que estão por trás disso. Porque eu tenho certeza que se grande parte daqueles adolescentes que estão lá não voltam mais, passa pelas mãos dos profissionais que estão lá. Muito obrigado. Deixar um recado aí também, ó, porque se você assistiu até esse momento, no comentário vai escrever assim, um salve para os motoristas de ônibus. Eu fiz uma fala que pode ser mal interpretada. Quando eu falei que aos 8 anos eu sonhei em ser motorista de ônibus, graças a Deus eu saí desse sonho, não é pelo trabalho do motorista de ônibus, é porque eu não sei dirigir. Eu sou um perigo para a humanidade, entendeu? Dirigindo um carro, eu posso causar, já causei Imagina alguns o ônibus. problemas. Deus, Um ônibus seria um pouco pior, entende? Então, Salvou a população. Eu salvei a Salvou. população ao negar o meu sonho. Isso aí. Ao negar o meu sonho. Talvez um motorista de Uber, mas de ônibus eu não tenho competência para ser. Então, escreve nos comentários, um salve para motorista de ônibus. Aí a gente sabe que você assistiu até esse minuto. Muito obrigado, Maravilha. gente. Obrigada a vocês por ter feito esse convite pra gente. Até a próxima, pessoal. Valeu.